Fala galera, mais um Pegadaria começando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá o joinha, ativa o sininho para receber tudo que é novidade do canal e roda a vinheta. Grande Marquinho, como sempre, Não tão juntos, grande assim, mas um pouquinho, sempre presente. como sempre, mais um Pegadaria. Mais um Pegadaria. É Quem não sempre assistiu antes de qualquer coisa, assiste o último, que tá sensacional. sensacional. Musical, né? Música pra caramba, música boa, história qualidade. de vida legal. Grande vida. Vitor Ferraz, um abraço, Vitão. E hoje também não vamos... a gente subiu o nível, né? Tem que manter o A gente nível tem lá uma em cima, meta, né? que é cada vez fazer um programa melhor do que o anterior. Sim. Tem que ser, né? Não que os anteriores não sejam bons, mas a ideia é sempre superar Pelo menos a nossa forma a de meta. falar, né? Sem dúvida. Aliás, quanta merda a gente vai falar, A gente na sempre verdade. fala mais merda, cada vez mais. É, a né? ideia é essa, falar sempre mais Mas merda. já estamos falando muita merda. Marquinhos, vamos começar logo. Apresenta o convidado, que você é o cara que sempre apresenta os convidados. Cara, hoje é um evento, mais um programa semi-internacional. Semi-internacional. A gente teve com o Sammy Shield, né? Já vamos falar, chamar pra galera assistir também. Que foi ali o holandês, sensacional. Muito engraçado, inclusive. E hoje a gente tá com um outro cara que a base dele não é aqui. Mas tô enrolando demais, né? Vamos falar já direto. Eu acho. Estamos aqui com o presidente, CEO do SFT, David. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, David. Para quem não sabe, é o cara que está fazendo. Que faz acontecer o faz SFT. acontecer o evento mais diferenciado do Brasil. Eu acho que é mais diferenciado do mundo. Eu acho que mundo. Eu sou bem diferente. David. É o único, com certeza, que tem um boneco seu. Tem um boneco do CEO, começando por aí. Vamos já começando, né? Já que é para falar, como surgiu a ideia de colocar o boneco lá? Hoje eu posso confessar isso. Quando eu cheguei no Brasil para assistir o SFT4, eu pensei que Dana White era uma mulher. Eu não sabia que Ultimate Fighting Championship era o UFC. Não tinha a mínima ideia. Graças a Deus. Não era do meio da luta. Eu nunca tinha. Eu tinha ido num bar algumas vezes assistir o UFC com meus amigos e pegava aquela cadeira de costas pro. Eu gostava mais de ver os caras ficando doidos xingando na TV. Eu queria ficar no bar. É, ficava no bar. Falando em bar, antes de você falar, Saúde. saúde. Lechaim, como os judeus falam. Ai. Mas você era o cara que... Então, quando eu cheguei aqui, eu realmente... Eu tinha passado por um divórcio muito ruim, foi muita droga, foi muito festa, eu cheguei a pensar em suicídio, eu estava assim no fim do poço, eu trabalhava com meu pai e meu irmão, e eles não sabiam mais o que fazer comigo, e a Débora que trabalha comigo, ela falou pro meu pai, deixa eu vir aqui ver o SFT, ver o que ele acha, porque eu sou do ramo de cinema, eu sou uma pessoa... A Débora fala que eu sou o Clodovil. Lembra do Clodovil? Sim. Mas você é gay também? Não, é o Clodovil straight. Mas se o pastor quiser que eu for gay... Mas quem é Débora? Pra quem tá assistindo? A Débora é meu braço direito da empresa. É o anjo da guarda da SFT. Então ela é advogada da empresa, mas ela sentiu que eu precisava... Eu estava em casa fazendo merda. Aí eu falei, tá bom, pai, eu vou pro Brasil, mas é um bando de gente solta numa jaula. Morava em Miami, eu mudei pra lá com 11 anos de idade. Eu me formei lá em cinema e fotografia. Você nasceu no Brasil? Nasci no Corinthians. Ixi! Viu o Corinthians? Nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. É por isso que eu falei que é um semi-internacional, entendeu? Eu acho que eu sou o único doido que mora lá e quer trabalhar aqui. É verdade. Eu tendo a concordar. É o jogo. Eu tendo a concordar. É o inverso, né? Então, eu trabalhava no ramo de cinema. A gente tinha o distribuidor de cinema maior da Latinoamérica. A gente produzia filme para Netflix. Minha vida, quando eu trabalhava fora os últimos 2 anos antes do SFT, era 3, 4 horas por dia. Viajava para Cannes, Festival de Cinema de Cannes, de Berlim. Ia para os cantos mais caros do mundo. Viajava de primeira classe. Aí eu falei, tá bom, pai, vou lá. Vou ver os doidos na jaula. Aí quando eu cheguei aqui e vi essa banda de louco, e eu vi o respeito e a humildade, e eu falei, pai, eu não quero mais saber Mas peraí, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Colocar a ordem. Você nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. 11 anos de idade, fui pra lá. Em São Paulo. Aí você não veio mais pra cá. Aí quando eu me formei, eu mudei pro Brasil, a gente abriu com 25 anos, abriu uma duplicadora de vídeo.
Aí eu fui assaltado de mão armada. Você fazia aqueles negócios de DVD pirata no Brás? Não, fazia VHS. Mas eu recebi até falando todo dia. Você deixa a chave da duplicadora, mais você vai ter 5 mil reais no chão. Eu falei, eu estava com o dono da duplicadora. Mas custa muito mais de 5 mil reais. Não, e o seu pai representa, né? O pai dele representa a Swensen, representa as produtoras. Sim. Então ele ia estar roubando dele mesmo. A gente teve uma história bem rápida. Tinha um funcionário que estava puto comigo. A gente fazia pornô e fazia filme de animação. Ele pegou os pornô 880. e ele botou a etiqueta de animação. A gente recebe um telefonema de um pastor de uma igreja muito grande. Fui sentar com a minha família, tinha um cavalo comendo a menina. Meu Deus! Jesus! Mas aí eu voltei para os Estados Unidos, aí fui no ramo de cinema, eu tinha uma produtora, ganhei muitos prêmios como produtor, aí eu virei distribuidor de cinema, viajar para os festivais, a gente produzia a Telecine, era nosso maior cliente, a Globo, os Mercenários, amo o filme Mercenários? Sim, nós sim. Nós que distribuímos na Latinoamérica aquele filme, então a gente era gigante. Patrocinou o UFC, uma edição também, né? Tava é? Mercenários. Eu não sabia nada de MMA. Aí Eu distribuía, né? Distribuía, estava nos Estados Unidos, não queria saber do Brasil. Aí, no último ano de casamento, e um ano depois, eu e minha ex-esposa, a gente tava muita droga, Teve um dia que até mais cedo de jogar minha mãe fora da janela do 12º andar. Nossa. Eu tava bem louco. Pesado. Tava pesado. Eu tava assim, no fundo, no fim. Meu pai e meu irmão estavam sem falar comigo, não tinha mais amigos, eu tava sozinho, drogado em casa, com dinheiro. Aqui a gente fala um noia, literalmente, né? O cara noiado, que tava bem... Mas eu queria voltar a trabalhar, mas eu não queria voltar a trabalhar com cinema, eu não sabia o que fazer. Aí eu vim visitar o SFT, foi a SFT 4, falei, não quero ter nada a ver com esses doidos. Aí teve uma luta do Acácio Pequeno, não lembro de conta quem, que o Acácio Pequeno, no começo do primeiro round, tinha uma bola de tênis assim na perna, e o cara não pisava na perna dele. Eu falei, tá, no primeiro round não percebeu. Segundo round, com certeza o corner falou. E o cara perdeu a luta. Eu falei, mas cara, por que você não pisou na perna dele? Porque não foi eu que causei isso. Ele tropeçou, tava molhado o piso. Eu não queria, ele torceu o pé. eu não queria pegar uma vantagem que não foi minha vantagem. Eu não ia estar feliz com a... Quem que falou isso? O cara que perdeu pro Acácio Pequeno. Então o Acácio Pequeno ganhou essa luta. Vamos tentar achar. Magno, quem foi que o Acácio Pequeno da bola de tênis que tava lá na perna dele? Que lutou com a Acácio. No SFT4, o cara que o Acácio tinha uma bola de tênis na perna dele. Acácio Pequeno e Vagnão Gomes. Vagnão Gomes, que é ex-UFC. Vagnão Gomes. Aí no SFT5, o Jean Samurai fez um mega nocaute. E ele não estava comemorando, ele estava esperando ver se acho que era o Leandro Compre. Quando o cara levantou e deu 2 thumbs up, ele comemorou. Aí eu falei, pai, não quero mais saber de cinema. Eu quero trabalhar com essas pessoas, porque eu fui campeão de xadrez. Vamos voltar, quando eu era nerd, eu gostava de assistir Jornada nas Estrelas e jogava xadrez. Eu era número 2 do estado de Flórida. Então, tudo que eu faço é muito... Você já pensa... Eu penso vários... a longo prazo, quando naquela semana do SFT4, pesquisando, eu falei, ninguém sabe o que está fazendo no Brasil. Nada contra ninguém pessoal, mas eu falei, não é possível que o país que inventou a porra do MMA, que começou o UFC, não tem um grande evento. Aí eu fui pesquisar por quê. Eu vou ter uma pergunta mais pra frente sobre exatamente a gente volta pra isso. Então eu vi, eu posso mudar a vida de muita gente e dá pra dar certo. Então saí de cinema, parei de viajar de primeira classe, parei de comer em restaurante 5 estrelas e vim trabalhar nesse mundo doido do MMA. Aí, pobre, né? E rápido o pessoal fala, não, David, você tem que ser mais assim, mais aquilo, mais assim. Eu falava, olha, com todo respeito, você não deu certo, você não deu certo. Eu nunca vi essa caixa. Chupa. Eu não quero ver essa caixa. Pega essa porra da caixa e deixa bem longe. Eu vou ser o cara fora da caixa. Se não der certo, pelo menos eu tenho uma chance. Quer fazer o que você falou, não vocês, mas sabe o que eu dizer? Sim, lógico. Eu vou falhar. Então, saiu todo mundo fez e falhou, né? Falhou, então fizemos um mascote. Eu lembro quando a gente começou a assinar contrato de exclusividade. Você quer ser o UFC? Eu falei, sim! Eu vou copiar o UFC, eu não vou copiar esses Zé Baiano que tem aí. Por que você não copiou o Django? Mas você sabe que, olha, eu não vou ser verdade ou mentira, mas ele falou no Instagram dele que o UFC foi criado com o plano de trabalho dele. E que ele trouxe a primeira luta feminina pro UFC foi ele. Não tô falando, eu tô falando os fatos que ele falou. Vamos dar uma intimada, Valide. Depois se você quiser,
confirma, você já foi convidado aqui, né? Se quiser, vem confirmar. Inclusive, gente, a gente já falou, é a segunda vez já que a gente cita, Magno tá aqui nos bastidores, braço direito. Não, o nosso E câmera não tem lugar melhor Magno. do que na pegada falar que o Magno tá me pegando. Acho que tem um caso assim, longínquo, né? Há de Mas muito tempo. O Magno é carinhoso? Ele é tão fofo. Mas, olha, sinceramente, se eu não fosse o Magno, porque eu nunca sabia nada de MMA. E o Magno foi o cara que me falou, não, para fazer um negócio funcionar, você tem que precisar e não tá pode. E não é só o cartel 10-0, com quem ele lutou. Uhum. E aí você vai ver que o cara que é 10-0 só pegou gente que nunca lutou. E se ele ganhou contra alguém positivo, olha quem ele lutou. Ele me ensinou aí 3, 4 níveis. Aí agora eu sei que eu posso falar que ninguém no Brasil sabe casar luta melhor do que o Magno quando chega pra qualidade. E eu aprendi isso dele. Hoje o Magno é o melhor matchmaker do Brasil? Olha, tem... coloquei cheque agora, hein, Magno? Porque eu... Levantei a Eu bola. vou falar, Tipo... ele é porque o que eu quero fazer, o que eu quero ser o segundo melhor do mundo. Império Romano caiu, quem sabe, mas tem dinheiro pros dois. Nossa estratégia é botar os melhores do Brasil lutar para ter as melhores lutas. Qual é a graça você assistir um evento que você sabe quem vai ganhar? Ah, não dá. Então, se atleta X é representado por esse cara ou por aquele cara, sabe que ele vai ganhar. Uhum. A gente não representa atleta. A gente não tem, pra mim, o interessante é o melhor atleta. Óbvio, de vez em quando cai luta, mas... Tem hora que não dá, Não né? dá, mas geralmente é 50-50, 60-40. Você não sabe quem vai ganhar da gente. O meu propósito, o Magno é o único que sabe disso. Não só no Brasil, eu fiz um evento nos Estados Unidos, eu briguei com os caras, os matchmakers lá, direto, porque o cara me mandava cada luta. Eu falava, mas isso não é uma boa luta. Mas é um 5-0. Eu falei, esse é um 5-0, minha filha bate nele. De 6 anos de idade, ele nunca pegou ninguém. Uhum. Tem atleta com 0,25 lutando. Tá vindo pra que o cara ganhar, montar cartel. Ah, sim. É escadinha, né? A escadinha, a gente não gosta de escadinha. Mas aí eu tinha te perguntado do mascote. Vai, vamos começar. Então eu comecei a pensar. Então eu falei, o do Lakers, o cara que comprou o Lakers, eu me identifico muito com ele. Porque antes dele comprar o Lakers, não tinha os Ring Girls, não tinha os mascotes. Ele revolucionou. Ele era o cara fora da caixa, que entrou, comprou o Lakers e criou todas essas coisas. Eu falei, vou copiar o que ele fez. Aí teve o mascote, tinha o DJ. Eu falei, tem que ter um ranking. Como que você vai... Uma disputa de cinturão. Você pega um cara que nunca lutou no evento contra... Eu vi uns meses atrás, tem um presente de um outro evento, não do que a gente falou antes. Essa é a disputa de cinturão do século. Era uma 0-1 contra uma 2-0. O que um 0-1 tá fazendo para um cinturão? Então a Copa do Mundo no final vai ser a equipe que perdeu mais a luta, mais jogo, vai disputar a Copa do Mundo. Vai disputar a final, a né? Final, não a tem. Final. Então, não é que os eventos do Brasil não entendem isso. Eles não têm interesse. E nos Estados Unidos também. A mentalidade é, não dá para bater no UFC, então nem vamos tentar. Mas eu falo, não precisa bater no UFC. Tem dinheiro. Muito dinheiro. Os caras pensam, pra muita gente. ainda que o UFC, eu acho que é o mesmo caminho do SFT, pensa muito no entretenimento. Você tá me falando uma parte agora que eu não, de verdade, tá me surpreendendo, que você principalmente, o Magno a gente já conhece há muito tempo, mas assim, me surpreendeu agora você falar até de carreira, né, literalmente. O cara tá merecendo estar ali. Porque o principal que a gente vê é a parte de entretenimento, né? O SFT proporciona entretenimento pra galera. Tipo, se eu for assistir com a minha mãe, que não gosta de luta, que não é o caso, minha mãe gosta, mas se fosse uma pessoa que não gostasse, ia assistir pra ver ali, né, galera, todo show que é em volta. Mas, poxa, mais um motivo para te parabenizar de novo, porque tem esse lado também sério, né? Mas sabe o que é? Fala uns 3 minutos sem parar. Eu não gostava. Mas tô elogiando. O que eu pensei, eu não gosto de luta. O que eu posso fazer para trazer eu para fazer esse evento? Como que eu posso fazer? Você se colocou no lugar. Eu me coloquei no lugar. Então eu falei, a molecada, mesmo se a moleca descer, eu tenho filhos. Uma criança de 8 anos de idade pode amar o MMA, não vai aguentar 6 horas. Agora você põe um videogame virtual, que ele pode jogar de graça,
Você põe um cara fazendo caricatura de graça, você traz o moleque dentro do octógono para dar chute no campeão do atleta do UFC e ganha R$200. Agora o cara não quer ir embora. Aliás, uma coisa que eu vi acho que foi na última ou penúltima transmissão, aquela câmera do beijo. Similar eu ia comentar isso. Né? A câmera do beijo. Do NBA, não tem Eu ia comentar isso também agora. Então, a câmera do beijo, eu penso, esse é meu homem. Não toca no meu homem, vou beijar. Fecha aqui. Cuidado, o Magno tá ali. Só E foi brincadeira. engraçado que no começo não rolava muito beijo. Aí eu decidi, R$200 pro primeiro beijo. Aí virou pornográfico. Virou pornográfico. É muito legal, cara. Sim. Até o Robson e a Vanessa entraram na brincadeira. O Roman Laurito e a também, Mirelle são casados. E teve um evento no que eu beijar. Eu falei, gente, não vai continuar o evento até vocês beijarem. Gente, estamos parados, vamos esperar. É uma coisa tão bacana, tão assim, é tão... Não, é muito legal. Um beijo, não é nada. Nada. E, puta, e é um... Aliás, uma coisa que eu ia te falar. Você deve já ter ouvido falar do nome de um cara chamado Oscar Maroni. Sim. O Oscar Maroni, ele fez o primeiro evento de MMA no Brasil, diferente de tudo que a gente viu. O diferenciado foi. Diferenciado. Então, lá no ano 2004, acho. 2005. Então, eu não era casado ainda, eu casei em 2006. 2004, 2005 ali, ele fez alguns. Não, é 2005 gravado, porque foi foram alguns. a edição número 1 da pegada. Sim, então. Foi o Show Fight. Enfim, que seja. Foi o primeiro que ele fez em São Ele Paulo. entrava, ele era... Bom, todo mundo sabe, o Maroni era o dono, ainda Do é, Bahamas, né? é o dono. Do Bahamas, que é uma das maiores boates de São Paulo. Nunca ouvi falar. Nunca. Não Não conhece. Não, Fabinho, não conhece, vai conhecer como. Eu gostava muito de sabe, me formei em fotografia, tem um tábua de café fotô, de fotografia. Não, Não, já que você não conhece, eu vou ser obrigado a levar ele a conhecer o Bahamas. Pra você entender o que a gente tá falando. Bahamas é aquela ilha, né? Que o pessoal vai. Bahamas, Aí que eu o vou- Caribe, né? Da Caribe? Isso, lá. Ele ele fazia todos os eventos dele no As singles de Como você era o nome lá? fantásticas. como é o nome? Lá o ginásio. No Ibirapuera. No Ibirapuera. Ele entrava com umas motos. Ele entrou de moto de Harley, parou, estacionou a dentro do moto evento. Só que ele do entrava- lado do ringue. Com as gostosas, tudo atrás. Né? Então, assim, ele fazia um entretenimento. Claro, era na época, tô falando de 20 anos atrás. Mas era isso. E ele, 20 ele, anos ele tinha atrás. um Bigfoot, todo adesivado de show fight, ia na porta de tudo que era faculdade. Colocava, colocava Bahamas. as primas, né? As amigas Ele ali colocou. pra Ele- distribuir Eu tô o pegando por panfleto. um sócio, Bahama. Rapaz, ele lotava. E colocava o lutação. Ibirapuera. Colocava Então, só assim, os nomes. E depois do Maroni, não teve mais nenhum evento com essa pegada diferente. Pegada de marketing, Sabe- pegada de entretenimento, que é o que a gente tá falando. Eu sou um judeu americano, com coração brasileiro e sangue de tequila. Então, sabe, eu sei do campeão de xadrez, eu penso tudo. Meu plano foi um plano de 5 anos. Teve a pandemia, atrapalhou um pouco, então o plano de 5 anos virou 7 anos. Mas, por causa que eu sou de cinema, vamos falar a verdade, é um esporte, mas é mais uma novela que um esporte. Você tem que ter aquela história. Eu acho que não tem nenhum evento no Brasil que conta a história. Aham, O americano, nas Olimpíadas, eles contam a história. A mãe do cara não tinha perna, ela subia a montanha 5 milhas. Você chora, você assistia, tinha que secar, porque você queria torcer. A gente conta essas histórias. Ninguém no Brasil conta essas histórias. Não. Tá cheio Só de... depois, às vezes, quando é campeão, que vai falar um pouquinho, né? A gente conta todo. Tem evento que eu vi já no YouTube. O cara de luva vermelho tá batendo no cara de luva azul. Não, é o João que tá batendo. O João vem de 3 vitórias contra o campeão. Eu acho que nós somos o único evento que menciona os outros eventos. Se é campeão no Jungle, a gente fala, é campeão no Jungle. Mas você acha que é muito legal isso? Campeão no Shotô? Me fala um evento que já mencionou o SFT. Nunca. Não vou... Nem o UFC não mencionou. Tem Por 12 que você até. acha que eles não mencionam? É Inveja? inveja? A inveja aí é uma cabeça, uma mentalidade muito pequena. Eu falo isso que, assim, vou fazer um comparativo, assim, mantendo as proporções. A gente na pegada, principalmente depois que virou, a gente começou a gravar, da gente falar com outros caras, ajudar, trazer, falar, pô, o cara sei lá, de outro veículo, de outra coisa. O cara não é concorrente, o cara tá trabalhando na mesma coisa, então tá fortalecendo o seu trabalho, o seu... Lembra o Primo Paquetá? Sim. O último que teve o Primo Paquetá?
Eu falei com o cara, eu falei, vou fazer uma coisa. Eu vou usar a televisão para promover o prêmio. Eu fiz uma chamada divulgando os atletas do Chotô, do Jungle, do Thunder. Todo mundo, eu pus na Band, em vez de falar, vota pro meu evento, eu falei, vota... E mesmo assim falaram mal, viu? E falaram mal de mim. Não, falaram porque o SFT colocou na Band. Não foi que não tá? Não Mas eu coloquei todo mundo. Você colocou, eu coloquei o Jungle. O pessoal muito... Vota. Tem um atleta do Jungle, tem um atleta do Jotô, tem um atleta do Future, tem um atleta e tem um atleta do CFT. Eu pus todo mundo. Sim. E eu não ganhei aquele ano. Eu podia ter usado a Band pra matar. Pra bombar, né? Mas eu vota pra todo mundo. Daí eu prefiro. Você fortaleceu o cara. Uma pergunta, assim. E foi uma cagada uma que eu fiz. resposta sincera. Você acha que aquele prêmio, ele é sério? Não, é bullshit. Claro que sim, eu só... O Cristiano que me perdoe, mano. Não. Mas eu fiz isso, mas... Uma ideia muito legal. A ideia é legal. A ideia é muito legal. Eu fiz isso pra fortalecer o MMA. Exatamente. O que eu falo para meus atletas, a gente tem a televisão aberta, o único evento 50 semanas por ano, numa televisão aberta, com uma Ibope, já chegou a bater 3,6 milhões de pessoas. 2024, que teve o UFC, duas melhores Ibopes na Band no UFC foi nossa. Então. O UFC pegou o terceiro e quarto, a gente pegou o primeiro e segundo na Band. Então a CFT é do caralho. Mas voltando para a gente estava falando que ninguém fala do SFT, Carlos Prates, tá bom? Ele perdeu agora, infelizmente, tá bombando lá, né? Ele voltou, ele ficou 5 ou 6 anos lutando na China. Então quando ele voltou ao Brasil, ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia. Ficou 2 anos sem lutar. Aí o cara que eu tô pegando, o matchmaker, ele falou, Magno, David, tá? O namorado. Meu namorado? Vamos acreditar, não é namorado. Eu tenho uma namorada. Não tenho namorada, mas... É só um casinho. Que eu tenho. É só um ficante, Aí ele falou, vamos trazer o Carlos Prates, o cara é bom. Aí o cara veio, fez 2 lutas de Extreme, ganhou o cinturão, migrou pro MMA, ganhou o cinturão, foi pro UFC. O cara é duplo campeão do SFT, 5 lutas, acho que foram 4 por nocaute, não sei. Você acha que o UFC uma vez falou que ele passou pelo SFT? Nunca. Nunca vai falar. O cara é duplo campeão nosso. Não falam. A Karine Killer, ela quebrou o braço da Ciri Rocha, não lembro se vocês lembram que aqui quebrou, tava dobrado assim. Nossa. Karine Killer, 2 lutas no SFT, ia disputar o cinturão, chamaram ela 5 dias antes. Você acha que o UFC... A gente fala, é ex-campeão do Chotô, ex-campeão do Jungle, eu tô falando aqui de Jungle Chotô. É legal isso. Porque é a história do cara, não vamos tirar a história do cara. Primeiro que é o respeito pelo atleta. O atleta. Independente do evento, você tá respeitando a história do atleta. Agora eu adoro quando o campeão do Chotô vem e perde pro nosso... Quando o campeão do ataque vem e perde pro nosso... que aconteceu no 52, no Outubro Rosa, a gente teve o campeão do ataque, ela tava correndo, fugindo da Sattelmayer. Eu falei, legal. E a família Sattelmayer era uma família dura, né? Falando da cama do beijo, pegou ele uma vez beijando as duas. Pegou as duas? Ele postou, acho que deu 1 milhão de visualizações. Que ele tá pra vir aqui, ó. Não, faz tempo. Ele já marcou? Sabe que ele tá procurando uma terceira, ele já escolheu quem Ele me falou. Mas as duas não aceitaram a terceira. Tava nas duas, tava em dúvida. Você tem que vir aqui, mano. Vem aqui é legal. Não, ele já prometeu, ele falou que vai matar um boi e vai trazer uma picanha. Eu falei pra ele, quando tiver a Zombie Apocalypse, quando o mundo for pego, eu vou ficar na sua casa, porque esse cara vai sobreviver. Vai. Ele vai no mato, ele vai. Esse vai ser o mundo que vai sobreviver. Não, eu deixo o quarto para meus filhos. Você vai ver um helicóptero vindo, que ele comprou uma ilha agora. Ele tem uma ilha. Eu falei, eu vou vir com o helicóptero. Quando você vê o helicóptero, é o presida com os filhos. É bom saber, vamos pra lá também. Vai estar todo mundo pra lá. O Fabinho tem uma lancha, a gente vai de lancha. Perfeito, eu vou de helicóptero. Vambora. A gente vai de lancha. Já avisei que vai dar merda isso. Segredo, não conta pra ninguém. Não. Ô, David, vamos lá. A gente conversando aqui, Pegadaria tem, já vamos 5 para 6 anos. A revista Pegada, mais de 20 anos. 20 anos, fazendo 20 anos. Velho? A Pegada tá fazendo 20 anos e depois, nos bastidores, eu quero te fazer uma proposta. Mas, assim... Fazer uma proposta não, te fazer um convite que eu... Um convite, exatamente. E uma ideia... Mas são mais de 20 anos que a gente tem, eu tenho mais de 25 envolvido com esse negócio de luta. E o que a gente percebe é que começa aí e de repente não vai.
Começa aí e não vai. Os eventos começam bem pra caramba, né? Uns card ferrados. Na sua visão hoje como posso falar? Não a visão dele como CEO, né? Não. Mas a visão de marketing. Minha análise, por que não dá certo? Por que o MMA tem tanta dificuldade no Porque o MMA do Brasil é uma bosta. Eu vou falar. Não é uma bosta. Não é uma bosta. Não é. Tem, É um tem cocôzinho. potencial. Tem potencial. Tem potencial. Eu vou falar o que é. Foi muito bom. Hoje tá mais ou quais são mais ou as menos. amarras? É um fato que uma marca que patrocina evento vira associado com evento. As pessoas eles favorecem marca que patrocina evento que eles gostam. É um fato. Esporte, o programa de promoção de drama é 20% de foco. Esporte é 80%, MMA é 99%, porque você nunca sabe quando estão. Mas a marca não vai querer se associar com evento de que é briga de rua. Vale Tudo tem uma história horrível. Sim. Eu vendo respeito. Eu vendo honra, eu vendo ciências marciais. Foi o respeito que te Que me conquistou. conquistou. Arte marcial é sobre isso. Mas aí tem evento que faz encarada. E 14 de 15 encaradas é isso. E não tem evento no mundo que tem isso. O que isso faz? O SFT tá mentindo. Ainda é briga de rua. Então os grandes marcas não vão querer me patrocinar porque tem outros eventos na televisão mostrando que é briga de rua, não evoluiu. Você não permite isso no CFT? Nunca tive que fazer isso na CVT. Na Nunca. verdade, Fabinho, Não, pra entender. isso não é o normal. É que às não é o vezes normal. Gente, Olha, agora eu tenho que dar nomes aos bois. Você pega um evento. Vou dar um exemplo. Tá, que eu dá um posso. exemplo que eu já Você pega falou o Jungle nome Fight. boi, eu quase já falou. O Jungle Fight, a impressão que eu tenho, o Valide pega no pescoço de um Tipo, aqui do aperta, outro, ele aperta assim, ó, na e orelha. assim, assim, ó. aí fala, separa. Ele estimula, é Ele isso. faz, ele ele separa. quer, a proposta impressão que dele. dá é que ele quer causar. Não, não é a Você impressão, é a proposta dele. Deixa eu perguntar, quando a gente era criança, não existia o SFT. Não é uma crítica, tá? É a proposta dele, é essa. Quando a gente era criança, Tanto certo ou errado, e não. tinha uma criança que tava ruim na escola, quem falava, põe na arte marcial, vai consertar a criança. A arte marcial, você cresce pra... Tem exceção. Né? Eu falo que o faixa preta da arte marcial, pra mim, é que nem um padre, que nem um papa, que nem um rabino. A faixa preta, que não é uma pessoa decente, pra mim não é faixa preta. Não é mesmo. Então, isso que a gente vê em outros eventos que você falou, Jungle, é falso. É óbvio que é falso. Porque a gente... O UFC faz isso também. O UFC tem... falso. Mas o americano é mais louco que o brasileiro. O brasileiro... Se o SFT fosse um evento americano, eu tava nas baladas fazendo loucura. O SFT, o Brasil já é um país mais religioso, um país mais... Não dá pra fazer isso. Não é ciência das mais... Fizemos quase 1000 lutas. Nunca teve uma briga que a gente teve que separar. Mas vocês Nunca. nunca precisou falar antes, não aceito Nunca. uma cartilha. Teve uma vez o Betão com o Ayrton Santos, teve uma empurrada. Nada, Mas nunca. os caras vão encarando. Quem tá mediando ali a pesagem é o árbitro, né? Tá arbitrando, na verdade, aquela encarada. Porque você vai ver, se os caras estão chegando perto. O máximo que eu tenho que fazer, eu faço ele vai assim e fazer acabou. assim, ó, vai- Agora, se um evento 14 de 13 lutas em briga, e se você vai ler os comentários desse evento que você falou, metade, isso é uma piada, Mas ele não entende, você não entende. Cada vez que você faz isso, você joga todo o meu trabalho que eu tô fazendo pra gente conseguir dinheiro. Porque, não, o SFT é uma mentira. A verdade é porque o Django tem 30 anos, então... É o maior evento da América Latina. É uma, é o marketing. Agora, isso é uma pergunta. É o maior, né? Qual a maior marca de carro? Ford e Volkswagen? Eu prefiro ser a Ferrari. Eu sou uma Lamborghini. Né? Eu não sou o maior, mas eu sou o melhor. Pra gente finalizar a parte da luta. Pra Então, finalizar, então, todo o trabalho que eu faço de respeito e isso, os outros eventos mostram que é ao contrário. Então, eu viro uma mentira. Então, ninguém quer patrocinar. A segunda parte, atleta não vai para evento. O atleta não posta o post da luta. Não posta. Então, se o próprio O atleta não posta a entrevista que eu faço com ele. Então, se o atleta tem o cara vergonha... não segue meu canal e entrevistei O atleta ele. tem vergonha de mostrar que ele lutou no evento, pra que eu patrocinar? Eu fico puto, às vezes, acabou o evento, eu vejo o campeão do SVT na arquibancada escondido. Eu falei, cara, é pra você estar na primeira fileira, pra você entregar o troféu. Falar, eu tô aqui, né? E você vê nos Estados Unidos, o UFC tá todo mundo... E a câmera vai buscar, né? Porque lá eles entendem que ir para um evento é trabalho, você está trabalhando. O motivo é que a gente dá a medalha e os troféus é para dar
visibilidade para quem não tá lutando. Vocês já não pensaram em fazer um media training, alguma coisa com os meninos? Sabe que eu fui o primeiro, quando eu cheguei no Brasil, todo atleta tinha conta de Instagram fechado. A primeira live de MMA, Magno, verdade não, a primeira live de MMA no Instagram foi eu que fiz. Não, a primeira live foi 2018, com o The Loco, teve 75 mil pessoas. O The Loco é louco. Ele tava no ônibus, eu fui primeiro a fazer uma live no Instagram, a gente foi primeiro a forçar os atletas a terem, se a conta é fechada, você não luta na CFT. Lógico, tem que ter, óbvio, né? Mas quando eu cheguei no Brasil não era óbvio. Não, pra gente fala, né? Que não, pra nós. Mas pros caras... Porque eu vim do ramo, eu tinha uma produtora, eu trabalhei, eu faço web design, eu tomo conta de rede social, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu evoluí, nós somos o primeiro a fazer uma disposição de 5 rounds. Antes do CVT era 3 rounds. Ninguém fez. Era sempre 3 rounds. E eu falei, não só a disposição, a luta principal tem que ser single, porque o cara que luta principal vai lutar um cinturão. Vamos ver se ele está preparado para fazer um cinturão. E luta principal, o próprio nome já fala, né? É o principal. Ninguém fazia single até você. Então esse presidente babaca, que é feirinho de papai, falavam, esse cara apareceu na Band. Eu saí de Hollywood pra cá, não desprezando a Band é gigante. Sim. Mas se eu quero aparecer, eu podia estar no filme com o Tom Cruise mundial. Eu precisava estar na Band usando a CVT. É gigante a Band. Não quero que o pessoal pense que não é bom a Band. Mas o filho de papai podia estar no Festival de Cannes, na praia, bebendo champanhe. E o detalhe da Band, a Band foi que trouxe, né, Não, ia falar besteira, não foi a Band. Rede TV. Foi a Rede TV. Não, mas a Band foi a casa do UFC. Foi por um tempo. Por um bom tempo. Como chegou na Band? É uma história interessante, olha, vocês vão querer escutar. E todo mundo que tem 40, 50 anos, todo mundo que tem 30 anos, por causa do meu pai, que estão vivos hoje. Então, nos finais dos 80 e 90, a Band estava fraca, meu pai teve a ideia de fazer a Tela Quente, Sexta Sexy, eu acho, não lembro. Os filmes Cine Prevê, os filmes de Emanuel. Na época não tinha MMA, não tinha internet. Emanuel. Então, Fabinho, meu pai é o rei da punheta e esse cara é o maior cliente do... o maior fã. Ó, controvérsias. O André tá mostrando os calos na mão ali, ó. O Mago tá procurando os vídeos, querido. O Mago tá procurando. Então, você que entrava não, na verdade, na época você... Esperava os pais dormir e ia lá ligava a TV. Aqui em São Paulo, a Band 13, sempre foi canal 13. Então você põe no 13, baixava o volume e via Emanuele se despindo. Meu pai. Ó, é o pai desse cara aqui, ó. Eu falo com o pai, não só você é o rei do punheta. Manda um abraço pro seu pai. Manda Mas, um beijo pai, pro seu pai. tem milhões de crianças nascidas no Brasil por causa de você, pai. Tem. Foi isso. Então, isso começou o relacionamento entre a Swan e a Band. Aí começamos a vender filmes para eles. Aí começou com Netflix, Amazon, o ramo semi-independente estava caindo. Vamos fazer uma coisa. O pai começou a CVT em 2013, fez 2 e parou por 5 anos. Fez a FT4 5, queria parar. Mas quando vim para cá, falei que ia fazer, ele me prometeu, enquanto eu ficar, melhorar, se eu estou bem trabalhando, ele vai manter. Todo mundo falou para ele, uma semana seu filho vai desistir. Vai fazer 2 no máximo. 7 anos depois, 64 eventos. Tô bem? Tá feliz fazendo evento? Eu nunca tive tão fazendo na vida. Eu posso fazer uma pergunta, então? Isso quer dizer que a luta mudou e salvou sua vida? Falando que a luta salvou. A luta salvou. A luta salvou. E eu não gostei. Quando eu comecei, eu fui o tipo de cara que eu sempre. Sabe, todo mundo fala, qualquer coisa, qualquer horário do dia me liga que eu tenho o telefone. Eu sou o cara que atende. Eu sou o cara que eu preciso, eu tô com uma namorada, não, um amigo precisa de ajuda, eu vou. Eu não consigo dormir bem quando eu conheço pessoas que estão indo ruim. E eu sabia que eu podia mudar a vida de muita gente. Mas a primeira regra que eu fiz, eu não posso negociar a bolsa. Que eu não existe mais a CFT. Eu já ter quebrado a CFT, é muito importante. É complicado. Porque eu vivo falando, os bônus que a gente dá, não foi autorizado pelos investidores, isso sai no meu bolso. Eles falaram, não vamos pagar isso, você não falou com a gente. E eu aumentei o bônus, às vezes eu dou mais bônus, às vezes 5 vezes 6. Isso sai no meu bolso, isso não foi dos investidores. Porque a gente está acostumado a ver, tipo, várias histórias da luta salvar o moleque das drogas, né? A criança do caminho do crime, né? Em vez da criança ir pro lado ruim, vai pras... Isso daí a gente tem 500 matérias. O Brasil tem do crime, das drogas. Eu tava no fim. E assim, e você é um exemplo que eu acho que é muito importante ressaltar isso. Que é um exemplo que a gente sempre fala da galera lá no começo. Charles do Bronx,
não da... Era da Veia da Favela, entre outros caras. Mas você é o CEO cima, do bagulho e eu caí lá embaixo. Com dinheiro, com tudo. E é um exemplo muito legal pra falar. Até te dar os parabéns da sua coragem de ser sincero e falar, eu tava numa fase ruim, né? Péssima. Porque qualquer um, quem nunca passou por uma fase difícil, e ter a humildade de falar, eu passei e a luta. Não, isso é um exemplo de vida. Eu acho que, parabéns mas também. foi muito ruim. O negócio que eu era tão bem querido pela indústria do cinema, que teve um amigo meu, distribuidor da Chile, Peru, Equador e Paraguai, ele falou, David, me mandou um contrato, ele era um contrato de $3 milhões. Eu falei, pai, eu já mandei o contrato. Eu tava em casa cheirando coca, bebendo whisky, sem trabalhar. Ele falava, cadê o depósito? Não sei, eu vou ligar pra ele. Nunca mandei o contrato. Aí um dia o cara me ligou e falou, David, seu pai me ligou ontem. Ele quer saber cadê o depósito. Eu mandei o depósito. Pelo amor de Deus, me manda o contrato. Eu paguei, eu não falei pro seu pai que você me mandou o contrato. Me manda esse contrato. E ele tinha mandado a grana? Ele tinha mandado a grana. Ele deu 20% de depósito do contrato, acho que 2 ou 3 milhões. Porque ele quis cobrir por mim. Imagina, ele segurou a onda pra você. $600 mil. Eu podia ter fudido o cara. Aí eu fiz o contrato, mandei pra ele. Mas eu tava muito ruim. Tava naquilo. Aí quando eu cheguei na CVT, eu falei, eu tenho um propósito de vida. Eu não gostava de MMA no começo, eu não entendia o que era jiu-jitsu, mas eu gostava de xadrez. Eu vi que xadrez e jiu-jitsu tem muita coisa, é muito exemplificado, como é que fala? Muito comparado, né? Muito comparado. É muito comparado. O jiu-jitsu é muito, você faz... Porque no começo eu pensava, não, que sorte o cara foi parar naquilo. Aí eu vi, não é sorte, o cara se posicionou assim, o cara cai lá pra fazer... Eu falei, eu amo o jiu-jitsu. E eu ainda, quando eu tiver um bom patrocinador, por favor, gente, eu vou fazer uma luta de MMA amadora na CFT. Você vai lutar? Eu tô doido pra fazer uma luta. Você treina? Eu quero treinar por um ano. Eu preciso, não sei se vocês sabem, eu faço as artes, eu tomo conta das redes sociais, eu edito muitos vídeos, eu faço todas as animações. Você se envolve, né? Não, faz tudo. Porque eu vim desse mundo. Então, contratar alguém que não sabe o que tá fazendo, eu fico doido. O pessoal da empresa me chama de Clodovil. O Clodovil que não é gay. Não mesmo? Quem sabe? Depende do patrocinador. Depende da quantidade desse negócio que depende tá aqui, do patrocinador. Mas ô David, fala. Você falou que toparia fazer uma luta, tal. Quero. Um desejo e tal. E eu tenho uma pergunta nessa linha. Tem um evento chamado Fight Music Show. E hoje o Fight Music é que um a proposta dele é essa mesmo, né? De não colocar lutadores, né? Influencer, colocar o Bambam, que é um ex-Big Brother, um ex-BBB, pra lutar com o Popó. Que é tetracampeão. Né? Então, assim, é uma... Aquilo ali é um absurdo. Mas sabe o que é? Com relação à luta... Dá certo, funciona. Pra caramba. Tá funcionando. Eu conheço o Fepa, converso com ele, eu acho gente, muito gente boa. Uma crítica. Eu não tenho nada contra o Fight Music Show. Em algum momento, você pensou em fazer no SFT alguma coisa assim? Não quero. O meu propósito, e eu vou morrer tentando esse propósito, eu quero ser um evento sério, eu quero ser reconhecido como cara sério. Não um cara sério, porque não tem nada sério de mim. Não um cara sério, um evento sério. Um evento sério. E isso que a gente traz pra mesa. A pegada é sério. Pegadaria é... A gente tem as lutas do Extreme. A luta assim, que é a luta de kickbox com luva de MMA. Por quê? Porque a minha audiência na televisão não entende nada de jiu-jitsu, não tem nada de wrestling. Eles querem ver porrada. Então eu falo, vamos fazer uma luta de MMA. Se for uma luta que muito jiu-jitsu, muito wrestling, entra no Extreme. Sangue garantido, nocaute garantido. E a gente estava conversando hoje, talvez vamos parar de fazer MMA e só focar no Extreme. O Mamá luta, treina? Não sei. Eu acho que não. Por que você não luta com ele? Não, acho que ele troca. Quem? Não, eu acho que ele luta boxe, sim. Então, Luta de travesseiro. Você já viu? Boa! Pillow, como que é? Pillow fight. Pillow Um fight. amigo, a gente, um bom amigo meu, às vezes ele começou, foi ao vivo na ESPN no Pillow Fight. Teve Não, o Pillow Fight lá fora tá bombando. Ó, O Ives? Não, o do Big Brother, o Caruso. O Caruso, putz, foi super famoso aqui no Brasil. A gente gravou com a gente, assiste aí, foi legal pra caramba. Show de bola, o cara, sei lá, milhões de seguidores. Sensacional, ele gente fina. participou de um campeonato de Pillow Fight
Como é o evento? No Schwarzenegger lá. No Schwarzenegger lá O Schwarzenegger, sim. Arnold. A gente, todo evento que a gente faz agora, a primeira luta é uma luta pelo Fábio, porque eu sou muito amigo do cara. E o cara até me agradece, fala, porque a gente botava muita luta aí pelo fight, isso ajudou ele a vender e trazer patrocinador, mostrar que tem uma coisa séria. Sabe, brasileiros, vocês são bunda mole, muito deles. Sabe, eu lembro, a gente faz Outubro Rosa, evento 100% feminino todo outubro. Sim. Aí a regra... Foi o primeiro que fez. É o único que faz. O Invicta Não, com evento não, é um evento feminino, não faz nada pro Outubro Rosa. E eu raspo o cabelo. Aí primeiro ano eu falei, todo homem tem que usar camiseta rosa. Não vou, então você não vai trabalhar. Eu posso fazer uma aspas? Não, é rápido, muito rápido. Faça, devolva. O último programa que a gente gravou com o Vitor, foi em março. Eu vim com a camiseta rosa pra fazer homenagem às mulheres e acabamos esquecendo. O papo foi tão ruim. Passou. Então é só pra dar um beijo pras mulheres. Como você vai fazer? Beijo do gordo, 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 beijo do gordo. Uau! Agradecer, porque a gente já passou da hora de agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores. Primeiro lugar. O Fabrício falou que estaria aqui hoje. Hoje o Fabrício viria. Ele deu mancada. Não, Fabrício, ele me falou hoje. Obrigado. Pintou os trampos, o tio dele, o padrinho O Trump dele. tá vindo? Não, ele ia vir, não vai O Trump vai vir, dando Trump. Eu carregava ele no colo. Eu sou fã do Trump. O Trump tá trampando. O Trump tá trampando. Então, Fabrício, Bahamas. Trump. Então, aí só não veio porque o padrinho dele tá no hospital. Então, melhoras pra ele. Obrigado, Real Stamp. Se vocês precisarem uniforme, enfim, todo o material. Eu também preciso de patrocinador. Oi. Também, ó. Quem quiser patrocinar o SFT. Daqui a pouco, ó, vamos ver, talvez Aí se que o a gente é Stamp, humilde, SFT mais perto. Você sabe que a gente tem nosso próprio canal. Eu adoro quando as outras pessoas... Uma coisa, números não mentem. Números é números. A gente tem 2 horas todo sábado na Band, às vezes 2 horas e meia. Todo sábado na Band. Quem sabe qualquer coisa de marketing, você põe vamos supor, você pega o comercial da pegada, você paga 10 milhões de dólares para no Super Bowl uma vez, você vai falir. É repetição. Sim. Então, nós temos nosso canal 24 horas na Roku, na Pluto, na Samsung, na TCL. Vamos lançar mais 3 plataformas. Então, 24 horas por dia, 4 sábados por mês. Como que um evento que passa a luta principal, não ao vivo, uma vez por mês e nem passou os primeiros 3 meses, tem maior audiência que a minha? Não tem. Não tô falando nome, não tô falando de ninguém, mas a matemática não mente. Não, uma coisa é inegável. Já vou continuar no nosso patrocínio. O maior evento do Brasil hoje, em termos de publicidade, de views, de público, é o SFT. Não tem certo? como. Não tem. Não tem nenhuma Talvez dúvida, o Instagram é maior, mas sabe o que é? Mas tá grande. Sabe o que é um fato? Deus te criei. No YouTube, na rede social, na digital, streaming, as pessoas assistem 20%, 10%. Na televisão, o pessoal assiste 98% do evento. Então, eu tô 2 horas, 2 horas e meia, 98%. Sabe que... Você atinge um público... Gigante. Um público leigo. Eu acho que é isso que é o principal. Porque, outra coisa... A gente que manja de luta, a gente vai... Se a gente não assiste... Por exemplo, eu não assisto na Band. Mas eu tenho com meus... Rapaz... Puta que pariu, dá pra parar, não? Desculpa. Mas eu tenho meus meios de acompanhar, de ver, né? Mas acho que o principal é atingir o público leigo. Numa canal aberta. Uma TV aberta. Sabe como a exatamente. Ibope funciona, como a audiência funciona? Funciona por pontos, né? Se você pegar a Sport TV, a ESPN, 1, 2, 3, 4, todos os canais esportivos da TV a cabo... Band Esporte também, todos os canais. A média é de 0,3. Minha média é de 2 pontos. A gente tá falando 8 canais, é 0,3, 0,4. A gente tem 2 pontos. No Nordeste, 12 pontos. Nossos picos de 3,5 pontos. Nós 2 maiores audiências do ano passado com o UFC na Band foi do SFT. Deixa eu te dar um exemplo de uma frase que eu vi. Não foi de não. Foi de vários caras, vários organizadores de evento. O meu sonho é estar no combate. No canal Combate. Eu não quero estar no combate. Exatamente. Eu Não falei, tenho poxa, nenhum interesse é em muito entrar no mais combate. interessante. Já teve proposta? Não sei porque eu não vou atender o telefone.
Boa. Mas sério, Não, nada mas contra os caras, o mas UFC, o cara quando tem o que UFC pagar. estava na combate, tinha 100 mil, 200 mil assinantes no final do contrato, por isso saíram de lá. A gente já tivemos noites com 3,5 milhões de pessoas assistindo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, exatamente. O combate mas não é tem isso que eu ia isso. falar. E outras vezes, no próprio YouTube, né, vou até fazer um mexão pra gente também, que a gente faz uma transmissão profissional pelo YouTube, às vezes dá mais visualização do que no próprio combate, porque no combate, por mais que tenha todo o nome, não falando mal do combate, pelo contrário, conheço todo mundo, Não, quase todo mundo e é lá. importante pro esporte ter um combate. Não, é o melhor canal, Precisa. assim, eu sou fãzaço. Mas eu assisto. não vou sair da Mas Band não é- pra entrar no combate. Mas não é todo mundo que assina, esse é o problema. Tem um custo pra assistir O Brasil, combate. a gente teve... Aí você não tem, Não seu tem. tá lá aberto pra qualquer um. A gente teve Ou como o YouTube, tá aberto pra qualquer um. Teve 4 eventos que a gente tentou fazer o pay-per-view. Não vou dar o nome, o cara venceu o cinturão. A mãe até hoje não assistiu o cinturão. Tá falando, me libera a luta. E eu falo, não é possível. O cara tá no UFC hoje, ele não pode tipo, dar os R$5 pra comprar o pay-per-view. Não vou liberar a luta pra você. Então, se a própria mãe não comprou o pay-per-view do filho que ganhou o cinturão, exatamente. o brasileiro não quer pagar. Então eu não vou sair de uma TV aberta. Não, então, por isso que eu falei, deu o exemplo do combate. O problema é que assim, tem muito esquema pra assistir o combate pirata, né? Sim. Então é por isso que... Agora, o mas jiu-jitsu, senão- o pessoal do jiu-jitsu paga. Jiu-jitsu, o pessoal é uma audiência diferente. O jiu-jitsu é fiel. Eu Eles acho pagam, que eles dão, MMA não certo no pay-per-view, mas jiu-jitsu dá certo no pay-per-view. O jiu-jitsu é um público mais fiel, eu acho. Sim. Não, jiu-jitsu, na verdade... Não, é eu sim, não gostaria Fabinho. de entrar nesse mérito, porque seria um pouquinho mais... Mas a verdade é que o público do jiu-jitsu é um público... Público mais fechado, assim, Não, entre eles. É um público... Não, Não, vem de uma... Historicamente, o público, os praticantes unido. do jiu-jitsu, não. É um público que tem melhor poder financeiro. Exatamente. Também. É isso. Também. O público do MMA é classe C e D, público do jiu-jitsu A e B. Agora, patrocinadores. O SFT na Band temos a classe A, B, C, D. Homem, mulheres, crianças, gente de 12 anos, gente de 65 anos de idade. Eu falo que, por causa que a gente tem um mascote suíço, tem criança que vem no evento, não vai embora sem falar tchau pra mim. Que me traz chocolate de presente. Olha que legal. Eu sei que os patrocinadores em 10 anos tá fechado. Mas eu preciso agora. Ô, David, e quem quiser, pô, a gente tá assistindo aqui, a gente sabe o quanto é difícil os caras apoiarem. Quem quiser apoiar o SFT, que tá na Band, TV aberta, né? TV aberta, É o único. Um canal 24 horas. com todas essas mídias. Quem quiser chegar, Como que vai faz? como faz? Manda um e-mail aqui pro David, sft.com.com, tá escrito aqui. Tá escrito aí? Não esquece, ele vai pôr aqui depois. Não, vai pôr. E a gente conversa. Eu aceito, troca 100% pro produto. Permuta também? Permuta para dar pros atletas. Sim. Eu quero poder dar pros atletas a proteína, as pílulas, tudo. Então, alguma empresa me fornece os atletas que eles precisam, a gente põe marca na TV. Aí, ó, facilita, não precisa gastar. Os outros têm que gastar, mas eu quero ajudar os atletas de uma maneira. Também eu amo mais, Essa é a né? diferença do SFT. Ele não tá pensando nele só. Sim, tá mais pensando mais um. primeiramente quem- Ó, dá pra listar aqui as coisas que estão me Se você ver a nossa estratégia, a gente nunca fala do SFT na nossa rede social, a gente fala dos atletas. Esse atleta é bom, esse atleta é bom, esse atleta teve uma vida dura e agora faz isso. A gente nunca fala sobre o SFT, a gente vende os atletas. E vendendo os atletas, você entra no meu rede social, você sabe quem é o campeão. Outros eventos não tem a mínima ideia. Então, é isso. Deixa eu falar uma coisa. Porque assim, antes da gente começar a gravar aqui, eu falei pro David que assim, lógico que a gente ia falar do SFT, mas que a proposta do Pegadaria não é só falar de artes marciais, não é só falar do evento. Só que a gente não conseguiu parar. Até agora, a gente só falou do SFT. A gente falou porque pouco tá sobre desenvolvendo, tá desenrolando, né, o evento, a conversa e sobre o evento. E tá muito legal, tá muito engraçado. Mas assim, eu queria dar um corte só. Eu não sei o que eu vou falar agora. Então, mas assim, era só pra dar esse corte, porque a gente falou bastante já. Eu sei que a gente pode Nossa, falar. Uma coisa interessante.
Eu acho que eu sou o perfeito exemplo que você pode estar no fim do poço, no fim do mundo, não desista. Eu estava pensando em suicidar. Eu estava divorciado. Eu sempre trabalhei em casa, então quando eu estava em Miami, eu sempre estava com meus filhos. De repente eu tenho meus filhos 10 dias comigo, 10 dias não. Quando estava com meus filhos, minha vida era uma boa. Quando eu estava sem meus filhos, eu sentava no 12º andar, olhando para a praia, pensando, vou pular. Eu tinha dinheiro. Você chegou a pensar mesmo. Eu tinha dinheiro, eu tinha saúde, eu tinha meus filhos que eu amava, mas não tinha amigo, eu falei, vou pular. Mas aí eu pensava dos meus filhos, e hoje eu sou presidente da CVT. Já a propósito, né? É. Hoje tem, né? E hoje... Você nunca sabe. O Popó, que a gente falou antes, foi 2018, 2019, ele veio num evento. Eu não sabia quem o Popó era. Nem sabia quem Não sabia, quando eu era no mundo da luta. Eu fui pesquisar quem ele era. Foi engraçado, na época eu era muito tímido. Eu fiz 6 shots daquilo, entrei no octógono e falei, Popó, a vida inteira eu assisti você na televisão. Meu sonho era ter um autógrafo seu. Hoje você está no meu evento, eu vou te dar um cinto, eu ia te desafiar, mas eu vou perder, então eu não quero estragar essa cara. Aqui está o cinturão, você aqui o cinturão honorário, muito obrigado, porque eu não acredito, porque eu tô aqui hoje e ontem eu estava drogado em casa, não sei, doido que nem doido, e agora eu tô aqui no meu autógrafo, ao vivo na Band para o Brasil todo. Caramba! Não, e assim, é o que a gente falou logo lá no começo. A arte marcial muda a vida das pessoas, não só para quem é o praticante. Não pratico, nunca lutei na minha vida, mas então, mudou minha vida. A arte marcial mudou isso. Então você é uma encarada doida, é falso. É falso, é mentira. Então, pra gente já encaminhar pro final, tá? Infelizmente, tem que já. acabar, né? Tá muito legal. Quais os próximos passos? Como chama? Xadrez? Quem pratica o xadrez? Campeão de xadrez? Pro campeão de xadrez, os próximos passos, tanto seu enquanto vida, quanto do... Não, tem um nome bonito. Não é xadrista, hein? Enxadrista. Os planos... Tá. Onde foi que eu errei? Eu não sabia que não existia mídia verdadeira de MMA no Brasil. Ninguém fala mal de ninguém, todo mundo fala beleza. Não existe. Esse foi que eu errei no jogo de xadrez, esse foi o que eu errei. Mas esse ano a gente vai viajar, estamos indo para o Brasil. Não, eu preciso te cortar. Por que existe mídia no meio da luta? Eu não conhecia. Então, não conhecia vocês. Mas, então, mas eu tô vendo. Mas eu já vi hoje que vocês contam a verdade. Não, e hoje aqui eu pegadaria. A revista Pegada modéstia à parte. A gente tá fazendo 20 anos de cobertura de eventos, de tudo. A gente fez o trabalho direitinho. Porque quando um dono do evento fala que um 0-1 é a maior disputa do século, é do cu, não do século. Mas ninguém escreve uma matéria sobre isso. Não. Tem que escrever. Olha, essa disputa de cinturão não é desse século, é do cu, porque um 0-1 devia estar disputando cinturão. Desculpa. Mas não corta isso, porque é verdade. Não, mas lógico que é. Não, lógico que é. Mas... Então a gente vai para Brasília no final do mês. Estamos conversando com dois ou três outros estados para ir para lá. E eu estou tentando muito, eu não estou prometendo, não fala depois que o presidente falou que eu quero fechar um ano nos Estados Unidos. Um eventozinho. Mas nos moldes do Brasil. Com os campeões, como que é? Em janeiro de 2020, eu dou um depósito de $30 mil pro cassino, Hard Rock Hotel e Cassino na Flórida. A gente ia fazer um evento Brasil e Estados Unidos, ia trazer 10 atletas do Brasil, Rodrigo Lima, ia trazer toda a estrutura, ia ser Brasil, veio a pandemia. Pandemia fudeu. Acabou a pandemia, não querendo devolver meu dinheiro. Meu investidor falou, você trabalha no Brasil, levou golpe para os Estados Unidos, eu quase perdi o SFT por causa disso. E ele me cortou, toda a minha verba ele cortou. Eu fiquei assim. Por isso que eu não durmo, porque eu não tinha mais verba. E eu sabe o que? Ele tá certo, eu levei um golpe para os Estados Unidos. Mas quem mora aqui não entende que os cassinos na Flórida, os donos são os índios. E eles estão dentro da reserva dos índios, é lei deles. Eu não posso brigar com eles, porque se um dia eu entrar lá pra jantar, eu vou aparecer morto no próximo dia. Não tem como, tem um pedido de $150 mil.
Então a gente fez o evento Panema em Miami, mas foi uma bosta. Caiu, ou 12 das 15 lutas caíram por causa da pandemia, então não deu certo. Mas eu tô tentando muito, eu quero terminar o ano nos Estados Unidos. Please, USA! USA! Let it go! Let it Mas sabe o go! que é uma loucura? É Frozen, let it go! Let it go! Let it go! Sabe o que é uma loucura? Brasileiro, você acha que o brasileiro escolhe luta americana pior ainda? É pior. 5 anos vocês vão trazer um brasileiro um americano pra cá, não querem vir lutar no Brasil. Não é porque estão medo do crime, estão medo dos brasileiros, que é foda. Tem medo. Antes de finalizar, independente de Não quando quero for... finalizar! Não, vamos continuar. Não. Ô, Fabinho. Uma pergunta. Salve o Corinthians. Esse é muito ruim. Que música boa. Salve. Falando em Corinthians, Fabinho, vamos falar, só dar pra gente finalizar mesmo. A gente foi no evento de boxe, porque a pegada tá muito boxe agora, né? É lógico. Foi tudo. todas as artes marciais, mas assim, ultimamente, coincidentemente, estamos muito no boxe. Fomos no evento de boxe na Gaviões, lá dentro da quadra da Gaviões. Cara, eu entrevistei o senhor Ernesto. Sabe quem é o senhor Ernesto? Não sei quem é o É aquele cara que canta. Então, Ade, chega aí. lá, né? Ade, a gente gravou com o senhor Ernesto. Como que chama? Vem desse lado aqui, ó, pra pegar naquela câmera ali. Seu Ernesto, Qual que é? Seu Ernesto Teixeira, a voz de ouro do Gaviões da Fiel. Como que foi? É um samba enredo emblemático da Gaviões da Eu acho que é Fiel. um dos melhores. Eu não sou corintiano. disparado. Mas é um dos mais legais que tem. Qual que é, então? Me dê a mão, me abraça. Viaja comigo pro céu, sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho pra delírio da Fiel. Ai, um brinde ao jubileu. Chega. Vamos dar uma massa pra Comemorar. Explode Cara, o grito da eu galera. conversei com esse cara, foi muito legal e logo ele vai estar aqui também. Então, falando de música, pra gente finalizar, a gente sempre termina o programa com um convidado escolhendo um som pra finalizar. Antes disso. Tem 3 perguntas que a gente sempre faz. 3 rápidas. Mas só pode responder com uma palavra. Tá bom. Um sonho. Olhando lá. Saúde. Saúde. Um pesadelo. Jungle Fight. Não deu certo. Errou! E uma realidade. Sucesso. Da hora. Sensacional. Agora, pra gente finalizar mesmo, um som pra gente tocar aqui agora, pra gente se completar. Personal Jesus. Não, antes. Uma mensagem pra galera, né, que precisa. Fala uma mensagem pra todos os fãs do SFT e pra quem que serviu de exemplo a sua vida, né, o seu testemunho aqui, principalmente, eu acho, mais do que a SFT. O testemunho que você deu aqui foi muito maior. É que a gente acabou falando mais do SFT. Mas o seu testemunho foi uma coisa assim sensacional. Então a câmera é sua. Apenas quero agradecer vocês. Foi super. Valeu. Demorou mais chegar aqui do que dos Estados Unidos pro Brasil, mas não importa. Eu tinha meu passaporte pedindo pelo visto, eu tinha o visto, cheguei aqui. Mas surpreendeu o programa, né? Surpreendeu. E olha, o bairro é lindo, eu quero voltar aqui para jantar, porque esses restaurantes Já tá convidado para jantar com nós. Mas olha, como a gente falou, minha salva vidas e eu nunca tive um projeto nunca fui tão sério na vida sobre uma coisa, tão dedicado a uma coisa como eu estou sendo dedicado com a CFT. Eu acho que o Brasil merece, o povo do Brasil merece muito isso. E não é bullshit, quem me conhece sabe que eu realmente tenho uma paixão para ajudar as pessoas. Eu podia estar nos Estados Unidos relaxado. Eu estou pegando estrada por 3 horas para vir aqui, eu adorei aqui, mas sabe... Mas foi longe pra caramba. Foi longe pra caralho. Longe pra caralho, né? Mas olha, eu quero agradecer a todo mundo que, sabe, o pessoal que me para na rua pra falar comigo, sempre a mesma coisa. Pô, presidente, você é tão humilde, você é tão gente boa, o que você faz. E realmente é de coração, e obrigado vocês fãs que me seguem, os novos fãs que vão descobrir que a gente é. Eu quero ter o melhor evento, não é só sobre o dinheiro, é sobre... Eu podia estar ganhando mais dinheiro no cinema. O dinheiro faz parte. Dinheiro faz parte. Né? Mas sabe, eu estudo muito, pesquiso muito. Você tendo um telhado em cima, você tendo saúde, você tendo uma casa para morar e comida, o resto é
da cabeça. Eu tenho isso, eu tô feliz na vida, eu tô bem, eu amo o que eu faço, então, olha, segue o SFT, segue esses caras, esses doidos aqui, eles fazem um belo trabalho, muito obrigado, eu adorei. Muito obrigado. Obrigado pela água que a gente tomou a noite toda. água, Só água, né? E olha, todo sábado à noite, às 11 da noite na Band, não perde. E temos nosso canal. Somos gigantes da natureza. Como que é? Da própria, Gigantes pela própria natureza. Agora a música. Qual que é a música? Eu tenho duas, realmente, mas eu acho que é. É que você vai cantar um tequinho. Escolhe. Personal Jesus. The Personal. Não tem nada melhor que Personal Jesus. Sabe que música é? Eu sei que não, mas é sensacional. Valeu, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Fica ligado no próximo aí, hein? Reach out and touch faith.